Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos aqui hoje para nossa revisão de direito administrativo com questões. É a 7ª parte, portanto nós já temos aí muitas questões para vocês revisarem nos blocos anteriores, ok? As questões que eu selecionei hoje para vocês é de improbidade administrativa. São 3 questões, espero que vocês gostem. Bora lá? Muito bem, pessoal, vamos para a nossa primeira questão sobre a improbidade administrativa. Essa questão foi cobrada no concurso da Banca Vunesp em 2010. Olha só. Nos termos da lei de improbidade, pode-se afirmar, letra A, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao juiz para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Opa, temos um problema. Qual é o erro aqui? A autoridade administrativa responsável pelo inquérito, ela representa ao Ministério Público e não ao juiz para a indisponibilidade dos bens. Errada a letra A, o artigo aqui é o 7º da lei de improbidade. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não ficará sujeito às cominações da lei. Pelo contrário, segundo prevê o artigo 8º, esse sucessor ele fica sim sujeito até o limite do valor da herança. Letra B está errada. Artigo 8º. Letra C. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Olha só, a letra C, ela está correta, vai ser o nosso gabarito, conforme prevê o artigo número 13 da Lei de Improbidade. Para que aconteça a posse, para que aconteça o exercício de agente público, é necessária o quê? A apresentação de declaração dos bens e valores, ok? Letra D. A representação à autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade é de competência exclusiva do Ministério Público? Não. Segundo o artigo 14, qualquer pessoa pode representar. E não é competência exclusiva do MP. Errada a letra D. E letra E, não constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pelo contrário, se houver uma representação por ato de improbidade contra agente e quem está fazendo essa representação, esse autor de denúncia sabe que é inocente, é crime com certeza. Artigo número 19 da Lei de Improbidade, errada a letra E, gabarito, letra C. Próxima questão. Na hipótese de ato de improbidade que importe em prejuízo ao erário, o agente público está sujeito, dentre outras penalidades, à suspensão dos direitos políticos. Só para a gente recapitular, olha só, eu tenho enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atentar aos princípios da administração. Tem outros atos? Tem, mas eu vou tratar somente desses por enquanto. Quando se tratar de enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos, ela acontecerá de 8 a 10 anos. Aí veja, passo 8 para cá, 5 a 8 quando for lesão ao erário, passo 5 para cá, 3 a 5 quando for atentar contra os princípios da administração. Então, agora dá para responder. Qual a alternativa, então, que nós vamos marcar? Que se trata do tempo de suspensão dos direitos políticos quando importar em prejuízo ao erário. Letra E, 5 a 8 anos. Ok? Próxima questão.
A lei de improbidade estabelece as penas para quem comete atos de improbidade administrativa. Nesse sentido, considerando-se o disposto expressamente no referido diploma legal, vamos marcar a correta. Letrinha A. Quando o ato de improbidade administrativa ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito decretar a indisponibilidade dos bens do indiciado. Olha, vejam só, a autoridade ela representa ao Ministério Público para que o Ministério Público decrete a indisponibilidade. Não é a autoridade que vai decretar a indisponibilidade. Cuidado, mais uma vez sendo cobrado esse artigo 7º. Dependendo da gravidade do ato, as penas que podem ser impostas ao infrator são, entre outras, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública e cassação dos direitos políticos. A única pena que não se aplica é a cassação, porque nós temos a suspensão dos direitos políticos, ok? Lembrando que o artigo 15 da Constituição Federal trata que é perda ou suspensão. Improbidade causa suspensão, segundo o artigo 12 da Lei de Improbidade. Letra C. As cominações previstas na lei são personalíssimas, não podendo atingir os sucessores daqueles que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente. Errado. Atinge os sucessores, sim, até o limite do valor da herança. Letra C, incorreta. E o artigo é o 8º. Letra D. As penas previstas na lei de improbidade não são aplicáveis a quem não é agente público, mesmo que tenha concorrido para a prática do ato de improbidade administrativa. Incorreto. A gente sabe que atinge inclusive quem não é agente público, concorrendo para a prática do ato de improbidade. Artigo 3º da lei. E letra E. O agente público que se recusar a prestar declaração de bens do seu patrimônio dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa será punido com a pena de demissão a bem do serviço público. É a chamada demissão qualificada, não é mesmo? Sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Maravilha, letra E. Artigo 13, parágrafo 3º. É o gabarito, concordam? Muito bem. Questão terceira, gabarito, letra E. E aí, o que vocês acharam? Gostaram das questões? Sim? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal e se tiver alguma dúvida, me mande pelo Instagram, @professorbrunoeleitoral. Até mais!